Nesse vídeo eu vou fazer o react do Ironman Brasil de 2025, que a gente acabou de assistir agora. Provaça, teve recorde da prova, teve recorde mundial da maratona pelo Manuel Messias, que na minha opinião ainda vai ser pódio no Campeonato Mundial de Ironman em Kona, no Havaí. Eu fiz um breakdown da prova aqui, falei um pouco de toda a situação dos atletas profissionais, por que eu discordo que a prova estava em um nível alto. Tem muita gente falando, o start list está muito forte, não é a minha opinião, vou explicar por quê, vou dar alguns exemplos aí, até vamos falar geopolítico, né? Por que está acontecendo que não vem atleta gringo de nome fazer essa prova. Fiz análise dos equipamentos utilizados pelos atletas e sempre tentando fazer uma ponte aí, o que os atletas profissionais fazem que você como atleta amador pode aprender para melhorar sua performance em uma prova de triatlon, uma prova de Ironman também. Esse vídeo é um oferecimento dos programas correntes mensais. Você pode escolher um programa equilibrado, iniciante ou com foco em uma das modalidades do triatlon enquanto faz manutenção das demais. Todos os treinos são flexíveis para 3 níveis, iniciante, intermediário e avançado. O acesso é via aplicativo, onde seus treinos estão detalhados em um calendário. Você tem acesso à caixa de mensagem com o treinador, pode exportar treino para o Garmin, demais smartwatches e rolos interativos. Você tem acesso a documentos na biblioteca e métricas de treino no longo prazo para monitorar seu progresso. O valor é a partir de R$ 49,00 mensais. Mais informações com vídeo explicativo pelo site ironguides.com.br. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras pela manhã. E se você quiser aprender mais sobre triatlon, não deixe de assinar aqui o nosso canal. Eu quero muito bater 100 mil assinantes antes de completar 10 anos do canal. 10 anos do canal é 1 ano de hoje. Será que eu consigo? E não deixe de seguir também a Iron Guides no Instagram, @IronGuidesBrasil. A gente tem programas de treinamento de triatlon de todos os níveis, desde o iniciante até o avançado, e de todas as instâncias, desde o sprint até o Ironman, que é o que a gente vai falar aqui sobre hoje. Bom, Ironman Brasil, eu fiz essa prova no profissional, no meu primeiro ano, foi em 2005. Então, fazem 20 anos que eu competi lá pela primeira vez no profissional. Eu fui top 10 3 vezes seguidas, 2005, 2006, 2007. Classifiquei para o Campeonato Mundial em 2007 e depois aposentei como triatleta profissional. E desde então, eu trabalho full time com treinamento de triatlo. Então, é uma prova que eu conheço muito bem. Todo ano, praticamente, eu tenho alguns atletas fazendo, seja que eu trabalho no one-on-one, no treinamento online personalizado, ou então que compram as nossas planilhas dos programas da Iron Guides, que a gente tem programa da distância do Ironman. Mas então eu quero fazer um react, uma análise da prova, explicar um pouco, principalmente da prova do profissional, que é onde que a gente tem um pouco mais de informação, e sempre tentando fazer uma análise aí do que os atletas profissionais fazem que podem te ajudar a você melhorar a sua performance como amador. Seja seu objetivo somente terminar a prova, ou principalmente se você quiser melhorar um pouco a sua performance, quiser andar mais rápido, qual tipo de equipamento você deve utilizar, algumas estratégias durante a prova que os profissionais fazem com tanta naturalidade que você não sabe, e até explicar também como que eles conseguem andar tão rápido, assim, tem algumas dinâmicas aqui muito únicas da categoria profissional, que muito amador não tem conhecimento disso. Então vou explorar isso aqui e tô pensando também em fazer mais alguns vídeos sobre o Ironman Brasil, senão vai ficar longo demais esse vídeo falando sobre outros assuntos da prova. Qualquer sugestão, qualquer dúvida que você tiver sobre o Ironman ou então o Ironman Brasil, deixa aqui na descrição e vai me dando ideia aí para fazer mais vídeos no futuro. Começando então, analisando um pouco sobre a questão da volta dos profissionais no Ironman Brasil. O Ironman Brasil fez uma parceria com o Instituto Arjon, que vai patrocinar, eu acredito que por 5 anos consecutivos, em premiação em dinheiro, todas as provas do circuito do Ironman Brasil. Então o Ironman Full, o Ironman 70.3. Então antes da prova eu vi muita gente falando assim, porque o start list está muito pesado, tem muita gente que tem muitos anos que a gente não vê um start list de tão peso, com um nível tão alto, e eu questionei um pouco isso, eu fiquei assim, aí eu fui lá olhar o start list e falei, mas quem que é um atleta internacional que de fato seja world class, né, que tenha top 10 aí em campeonatos mundiais, e de fato não tinha nenhum, com exceção das figurinhas marcadas aqui da América Latina, né, Reinaldo Colucci, Igor Amorelli, o argentino Luciano Taconi, que ganhou a prova, são atletas excelentes, mas não tinha nenhum nome grande de peso do triatlon. Então eu achei um pouco estranho, eu fui ver um pouco em relação à premiação da prova, e olha, de maneira alguma eu tô criticando o pessoal do Instituto Arjon, mas eu só quero explicar aqui por que o nível da prova no Brasil em relação a provas internacionais não é tão alto assim. Fico muito feliz que o ganhador da prova parece que ganhou uma premiação de cerca de 31 mil
Vamos dividir isso aí por 5,5, que dá mais ou menos ali uns 5 a 6 mil dólares, né? E eu lembro que quando eu fiz essa prova pela última vez, há 17 anos atrás, o ganhador da prova naquele ano, se eu não me engano, levou para casa 8 mil dólares. Então, vezes 5,5, quase 6, né? Dá mais ou menos uns 43 mil reais. Então, uma premiação 1/3 mais alta há 17 anos atrás. E se a gente descontar questão de inflação, então, sim, claro que 31 mil reais já ajuda muito o vencedor da prova, mas na época, a gente ganhando 8 mil dólares, a gente não, o ganhador ganhando 8 mil dólares, eu já senti que não era tanto assim. Então, imagina hoje, né? Você faz um esforço fenomenal. É claro que existem bônus de patrocínio, existe toda uma outra maneira que você pode monetizar um resultado desse, mas de fato mostra que o Ironman, não só o Ironman Brasil, mas o Ironman internacional, em relação à parte financeira, ainda é muito complicado. Então a gente está vendo aí o PTO com o T100, muita gente tentando mudar isso, né? Aqui no Brasil, o Instituto Arjona, mais uma vez, não é uma crítica, é somente expondo os fatos, o que é que está acontecendo, e isso linka um pouco na falta de competitividade dos atletas internacionais. Porque se a gente pensa aí, a gente pega um atleta da Europa, que o nível mais alto está lá, o cara tem uma oportunidade de fazer no mesmo dia o Ironman Hamburgo. Eu acredito que teve só no profissional feminino, inclusive. Mas com certeza vai ter uma prova no final de semana que vem, ou então no outro, que ele pode dirigir ali 3 horas, ou então pegar um trem, ou então pegar um voo interno ali dentro da Europa, paga lá seus 100, 200, 300 dólares, ao invés de bater aqui pro Brasil, ter toda a questão do fuso horário, ter toda a questão de adaptação, para ganhar uma premiação possivelmente menor do que ele ganharia na Europa. Então, isso explica um pouco o porquê da qualidade do field aqui da competição da Ironman Brasil não foi World Class. A gente tem os atletas aqui da América do Sul que são excelentes, alguns deles eu acredito que estão muito perto aí de ser World Class, mas a gente não teve nenhum que está entre os 10 do mundo, por exemplo. Uma outra maneira de atrair o atleta de nível mundial seria se a organização tivesse interesse de convidar esses atletas. Então, às vezes coloca lá 10 mil dólares no bolso de um atleta que tem um top 10 no campeonato mundial, esse cara vem para cá, faz a prova, aí ele embolsa mais os 5 mil dólares, tem mais os bônus de patrocinadores, aí ele consegue voltar para casa ali, talvez com uns 25 mil dólares no bolso, o que um atleta de alto nível, ele não consegue fazer tantas provas de Ironman por ano assim, então ele tem que ter muito cuidado com quais provas ele faz. A solução que eu vejo é uma questão muito complicada, seria mudar a data de Florianópolis para que não competisse com o verão europeu, ou então o verão dos Estados Unidos, seria colocar Florianópolis ali de novembro até março, até talvez abril do ano seguinte, que ainda está muito frio no hemisfério norte. Então esses atletas teriam interesse em vir competir para cá por falta de opção nas provas na Europa. Agora a gente tem um problema logístico de Jurerê, né, de Florianópolis, que eles querem ter o movimento do Ironman fora da alta temporada, porque se for em Jurerê ali de dezembro até fevereiro, eles não precisam do Ironman, já está tudo lotado, tudo esgotado. Vai inclusive talvez criar mais confusão, ainda vai misturar turista normal com a prova do Ironman, mas enfim, é uma preocupação que eu tenho, porque a gente fica talvez um pouco nessa ilusão de que o nível está muito alto, mas de fato não estava. Vamos fazer a análise então por modalidade, começando pela natação. O tempo do líder da natação foi 49 minutos 0, o que dá uma média de 1,16. Com o wetsuit não é um tempo muito rápido assim, principalmente se comparado com os anos anteriores. Eu acredito que o recorde do percurso é cerca de 44 minutos do Luke Mackenzie. Eu já fiz essa prova no ano de 2006, eu acredito que eu nadei para 46, 47, alguma coisa desse tipo. E no ano seguinte eu treinei mais e nadei para 52 minutos. Então a natação de Florianópolis, ela costuma ser um pouco rápida demais em relação às outras, mas eventualmente a gente pega um ano que é um pouco mais lento. E parece que esse ano de 2025 foi um ano quase que meio justo, ou então talvez 1, 2 minutos mais lento para o pessoal da elite. Então vamos arredondar para 100 metros mais lento. Então, para quem é amador, talvez esses 100 metros já vire ali 2 minutos, talvez um pouquinho a mais do que você estava esperando. Então foi um tempo de 49, que dá 1,16, com roupa de borracha não é tão rápido assim. Mas eu tô com o frame da largada aqui, e uma coisa que eu quero que vocês reparem é que nenhum dos atletas da elite masculina, absolutamente zero, eu consigo até ver aqui, um ou outro parece que estão nadando de relógio já, mas nenhum tá com a mãozinha ali no disparador do relógio. O motivo é justamente esse, porque a natação, principalmente a natação da Ironman, que a gente tem uma margem de erro maior aí, ela não necessariamente vai ser medida aferida. Então,
Pode ser que exista essa variação de alguns minutos para mais ou para menos. Quando eu fiz, eu lembro que eu nadei lá para meus 46, 47 minutos, eu pensei, a natação estava um pouco mais curta, que eu nadei de relógio. Mas no outro ano também eu nadei para 52, eu pensei, a natação estava um pouco mais longa. Só que eu já tinha essa experiência, eu vejo com meus atletas, às vezes ele vai com uma cabeça, eu quero nadar para tanto tempo. Se for um dia difícil, aquele resultado negativo pode afetar o restante da prova também. Ele pode querer tentar compensar ali no início da bike, principalmente, que é um erro muito grande. Então eu quis somente mostrar esse frame aqui para que você visualize que os atletas de alto nível, que já são experientes, eles não estão nem aí para o tempo da natação, a maioria nem usa, e praticamente nenhum aqui liga o relógio na hora da natação. Essa parte aqui do frame, vou só relembrar aqui por que eu estou utilizando só o frame e não o vídeo corrida, é por questões de direito autoral. Inclusive eu vou deixar o link da prova completa, o pessoal do Stema tem a logozinha verde deles aqui em cima, se você quiser lá assistir a prova, ver com mais detalhes, mas então eu só vou usar o frame aqui para não ter complicação em relação a direito autoral. Então esse foi o líder da prova, que são 2 voltas, né? É um circuito no formato de uma letra M, então sentido anti-horário ali, larga na direita, visualizando a boia, o oceano, a gente da praia, e volta para a praia ali um pouco para a esquerda, vai de novo, depois volta. Então tem essa oportunidade de sair na areia, que o termo em inglês é a saída australiana, né? O Australian Exit que a gente fala. Inclusive tem o aid station com água aí. Eu recomendo somente beber água ali para meio que limpar um pouco a boca, tirar aquele um pouco de sal. De maneira alguma, tente inventar de tomar um gel, eu já vi gente fazer isso, porque a sua frequência cardíaca está muito alta, você sai, corre, depois nada de novo, pode ser que aquele gel não vai conseguir ser processado demais, você precisa estar com uma frequência cardíaca relativamente baixa para conseguir processar ele. O próximo frame aqui, falta ali talvez uns 100 metros no máximo para a saída da natação. A gente vê um grupo, um formato meio que triângulo. Isso mostra que o pace não estava tão forte assim. Inclusive, naquela volta eu assisti a prova, teve um grupinho de uns 3 ou 4 atletas que descolaram um pouco na volta e depois eu sei quem são os atletas e eu reconheci eles aqui nesse primeiro grupo de novo. Então, isso é uma coisa muito difícil de acontecer. Na hora que o atleta sobra ali do grupo, é muito difícil dele ir lá e buscar o grupo novamente. Então a gente vê, inclusive por esse formato de triângulo, que o pace não estava muito forte. Quando tá ali forte mesmo, fica todo mundo na filinha. O pessoal tenta ali não sobrar do pé. Então isso é sempre uma coisa que eu recomendo você fazer também. Se por acaso você tiver oportunidade, nada ali no pé do atleta na sua frente. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o assunto, você vai economizar. Depende muito do seu nível, das condições da água, mas cerca de 3 a 5 segundos por 100 metros, se você nada ali, qualquer coisa entre 1,30 a 1,50 minutos por 100 metros. Se for mais lento que isso, menos. Se for mais rápido, um pouco mais. O próximo frame aí é inclusive do Manuel Messias, 2 brasileiros, né? E o André Lopes, que liderou a natação. A gente consegue ver, apesar da qualidade, mais uma vez, não ser das melhores, mas os dois ainda estão correndo de wetsuit. Reparem as pernas pretas, né, com a calça do wetsuit. Eles tiram a parte de cima até chegar ali na tenda que tem a sacola do ciclismo e terminam de fazer a transição. E eu quero mostrar uma comparação do que o profissional masculino fez com o que o profissional feminino fez. E aí você pode ajustar a sua própria estratégia. Mais uma vez, o meu objetivo com esse canal é fazer você o melhor atleta possível, o atleta mais rápido, principalmente quem está buscando performance, mas também te dando uma outra opção de uma coisa talvez um pouco mais tranquila, um pouco mais segura, um pouco menos estressante. Eu gosto de dar todas as opções possíveis aqui, afinal de contas a gente tem atleta do nível iniciante até atleta de nível profissional. Então os atletas masculinos optaram por correr com o wetsuit até a tenda, e lá eles tiram o wetsuit, colocam ali o capacete e saem, guardam novamente a sacola da transição e saem para buscar a bicicleta. Os próximos frames, a gente está vendo nessa região da piscina, o pessoal em pé ali, são os pessoais que ajudam na retirada do wetsuit. Então essa é uma outra possibilidade que muito atleta amador faz. Eles deitam no chão, aí vem o staff da prova, arranca o wetsuit de você. Claro que você tem que tirar a parte de cima de sozinho, mas você tem que parar, deitar no chão e depois levantar e continuar. A Pamela, ela tá paradinha aqui, eu vou mudar o frame. Você vê que alguém ajudou ela a tirar o wetsuit, então ela parou, alguém tirou, ela pegou e continuou. É claro que assim, a diferença dela ter feito isso aqui ou ter corrido até na tenda e ter tirado o wetsuit sozinho é mínima. É coisa de... A diferença, na verdade, é o tempo de desaceleração e aceleração desse momento, porque lá ela vai precisar parar de qualquer jeito e aqui ela fez uma parada desnecessária. O tempo de troca
é idêntico, mas esse tempo de desacelerar, depois acelerar de novo, pegar o wetsuit, colocar no ombro, depois correr com o wetsuit no ombro, ela perdeu alguns segundinhos aqui. Então eu não sei, por exemplo, se seria o que ela faria em uma competição do nível mundial, o Ironman Nice, por exemplo, que tem um wetsuit liberado, costuma ter para os atletas profissionais, depende um pouco do ano, mas ela deixou de ganhar alguns segundos. E por que você vai me perguntar, pô, Vinícius, mas na hora ali, o Ironman demora 10, 11, 12, 15 horas, o que custa ali 5 segundos, talvez que seja o caso? Olha, você precisa visualizar que talvez se você for um atleta de fato intermediário, de iniciante, fazendo uma prova de Ironman, de fato não vai mudar absolutamente nada. Porém, quanto mais curta a prova ou mais alto for o seu nível, você precisa visualizar a transição 1 como sendo parte do seu tempo de natação. Então, talvez são 5 segundos aqui, mas talvez colocando uma meia mais 20, mais outra coisa que você faz ali, acumula ali talvez uns 30 segundos, 1 minuto, aí você faz as contas. O quão difícil é você melhorar 1 minuto, seja na distância do full, seja na distância do meio Ironman, do Ironman 70.3, ou então na distância do Olímpico. Se a gente pega na distância do meio, por exemplo, já começa a ser bastante coisa, já são 3 segundos a cada 100 metros. E além disso, você visualiza também que o início do ciclismo você ainda tem uma dinâmica de grupo, não é o pessoal que pedala no nível mais avançado, você quer pedalar respeitando as regras do vácuo, pedalar ali seus 12 metros atrás de um atleta, mesmo assim você não está roubando aí e você ainda assim economiza energia. Então, a primeira transição, o meu conselho, se você for um atleta de alta performance, é faça o mais rápido possível. Deixa para enrolar no início da bike, quando você estiver ali diminuindo essa frequência cardíaca, mas a transição, visualize que ela é parte da sua natação. O próximo frame aqui, o Luciano Tacconi, que venceu a prova, pedalou para 4 horas 00 e alguns segundinhos, aí quase que abaixo de 4 horas. A gente consegue perceber que tem 2 motos, seja da polícia rodoviária, moto madrinha, na frente do Luciano. Tá uma distância relativamente longe aqui, né? Eu chutaria uns 30, 40 metros, só que, ainda assim, o Luciano está sendo beneficiado por essas 2 motos, porque nessa velocidade que eles andam, ele pedalou numa média de 45 por hora, só que tem retorno, tem subida, então ele roda ali a 40 alto, quase 50 km por hora. Você tem 2 motos, o pessoal de moto anda em pé, assim, empinado, né? Com uma postura bastante alta. E vem um atleta atrás, o vento já vem um pouco quebrado para ele. Então, isso não é culpa do Luciano, não é tão culpa dos organizadores, porque assim, eu sei que eles dão instruções para o pessoal da moto, olha, tenta manter uma distância, só que às vezes por questão de tráfego, logística, fica complicado. Então eu somente estou passando essa informação para que você entenda às vezes por que os tempos dos profissionais podem ser tão rápidos assim, porque isso sempre aconteceu, acontece muito, inclusive é um problema, todo ano eles tentam achar melhores soluções, algumas provas do circuito mundial tem 0 de moto na frente, mas é claro que vai ser o Mundial da Nova Zelândia, que o pessoal respeita o trânsito, mas no Brasil, complicado, a gente só vê aí, o pessoal só tem um pedacinho da pista ali liberado para a prova, tem carro, então precisa daquela moto para dar segurança, mas o custo é que o pedal do líder fica mais rápido. Inclusive, tem algumas piadas internas aí, né, entre os profissionais, que quem liderar a natação vai ganhar a prova porque ele tem essa moto puxando ele durante o pedal inteiro. Então, mais uma vez, não estou colocando culpa no Luciano, de maneira nenhuma, também não necessariamente nos organizadores, é só o jogo. O jogo é assim, não reclame do jogador, reclame do jogo. Falando de Luciano Tacconi, vamos fazer uma análise muito básica e rápida do equipamento dele. Eu consigo enxergar 4 garrafinhas, a gente tem a garrafinha do selim, inclusive eu estou um pouco surpreso que não é uma garrafinha aero, então eu acho que ele perdeu alguns segundinhos aí. Quem sabe, hein, Luciano, você não teria baixado das 4 horas se trocasse essa garrafinha, será que daria essa diferença toda? Tá com uma garrafinha atrás, uma posição interessante aqui, o pessoal mais moderno costuma usar uma garrafinha já praticamente deitada, e ele tem aquelas 2 garrafinhas entre o aerobar e o peito, justamente para diminuir, para fechar esse espaço, porque a ideia é você desenhar o vento em volta do atleta, porque sem essa garrafinha ali em frente ao aerobar, o vento vem diretamente no peito do atleta, ou então ali na região do quadril do atleta, e aquilo gera uma turbulência muito pesada, ao invés de bem aos poucos ali abrir o vento em volta do atleta. E no restante aí, sem muita novidade, né, pedalando com a roda fechada, ele tá pedalando com o canelito, mas tá meio esquisito, esse canelito tá muito curtinho, parece até que ele esqueceu de desenrolar, deve ter saído ali meio que na correria para ser o primeiro ali, aí atrás da moto. O canelito já foi provado que para alguns atletas, não todos, ele melhora a aerodinâmica do atleta,
Um tá pedalando com capacete aéreo, que inclusive também faz o formato ali do flow do ar passar pelas costas dele para que não tenha muita turbulência, então é um capacete aéreo que praticamente senta ali no ombro dele. Inclusive, todos esses materiais que eu vou mencionar aqui, eu vou deixar um link de compra aqui embaixo, se você tiver interesse. Então, garrafinha aero, capacete aero, canelito, o sistema de hidratação aqui na frente. Sobre o macaquinho dele, ele pedala com macaquinho com manga, né? Então é o que o pessoal tem feito. Agora, mais uma vez, repare que ele pedala sem meia. Eu acredito que a grande maioria dos atletas profissionais vão pedalar sem meia, porque tem aquele custo da transição, principalmente para eles, que eles não querem perder o primeiro grupo. Falando em material, vamos dar uma moral aqui para Pamela de Oliveira, que a brasileira venceu a prova. Ela utiliza uma bike track. Uma coisa muito interessante que a gente consegue ver aqui é a angulação do selim que ela está utilizando. Você vê que no próprio canote ela tem um ajuste, ela colocou no máximo para frente do canote, e o selim também está no máximo para frente, então ela está numa posição muito jogada para frente, é uma posição que funciona muito bem para a prova plana, que é o caso aqui do Ironman Brasil. Ela já está utilizando uma garrafinha aero aqui no quadro track, inclusive 2 garrafinhas, eu mudei um pouco o frame aqui. Utiliza também aquela garrafinha, uma em cima ali do aerobar, porém ela só tem uma, alguns atletas preferem 2, parece que 2 é um pouquinho mais aerodinâmico, mas dependendo da sua posição nem cabe direito. Ela também está pedalando com um canelito aí bem maior, né, bem mais longo, então já ajustado totalmente à dimensão da perna dela, e também tem um capacete aero com viseira que já é provado ser o mais aerodinâmico, porém ela não tem aquela garrafinha traseira, então ela provavelmente está utilizando essa garrafinha da frente para trocar o sistema de hidratação dela, e as garrafinhas aero eu acredito que seja onde ela carrega os carboidratos, provavelmente muito concentrado, o carboidrato com sais. Eu sempre recomendei aqui, vou deixar o link aqui embaixo também, da marca Stratos, gosto muito do produto, não sou patrocinado diretamente pela Stratos, porém é um suplemento com muito sódio e simplifica muito a vida do atleta. Mais uma vez, a Pamela com a moto madrinha ali na frente, foi aquilo que eu falei, né? Quase que ela serve como um mira, o atleta. Eu já fiz prova da distância Ironman, já liderei prova, não da marca do Ironman, mas prova da distância Ironman, e tem moto madrinha, e você fica ali somente focando na moto, quase que como se fosse um outro atleta. Então ajuda demais. E outro ponto aqui interessante, por que essa prova é tão rápida, né? Que olha o fluxo de carro que tem do lado dos atletas, e os atletas precisam pedalar no lado dos carros, então tem um vento a favor praticamente o percurso inteiro. Ali do outro lado a gente vê os carros voltando, então por isso que o pedal é tão rápido, e que os atletas da América Latina, os atletas brasileiros, quando vão para a Europa, que tem um percurso mais fechado, têm dificuldade de andar com os caras lá, porque comparam sempre, mas pô, a gente aqui pedala para 4 horas, ou então o grupo principal pedala acho que para 4h15, 4h10, uma coisa do tipo, chega lá fora, não dá conta de pedalar com eles, fica ali 5, 10, 15 minutos mais lento que o grupo principal. E esse é um dos motivos, que eles ficam um pouco, a realidade do percurso aqui é um pouco diferente, tem essa questão do tráfego semi-aberto, né? A gente só tem uma via para os atletas. Bom, agora é uma situação complicada, porque a gente tem 6 atletas, tem um ali um pouquinho na frente do profissional, e eles estão pedalando perto demais. Isso aqui ficou muito feio, a gente conta a distância entre os atletas, precisam ser cerca de 6 bicicletas, e se a gente fizer a conta, ó, tem um primeiro atleta muito na frente ali, beleza, aí o que está liderando o grupo ali está respeitando, até porque também não sei nem se ele tem muita opção. O atleta da esquerda aqui está fazendo uma ultrapassagem, então não vamos julgá-lo, porém a gente tem 1, 2, 3 atletas que está complicado, viu? Principalmente esse terceiro atleta da fila aqui, ainda bem que eu não sei o uniforme de ninguém, então não vou poder falar o nome aqui, que eu não sei quem que é, porém são os atletas que estavam no grupo de perseguição. Parece que aqui no caso seriam umas 3 a 4 bicicletas, nesse caso aqui 2, então estariam uns 4 metros de diferença, e nesse caso aqui talvez também umas 3 bicicletas. Então isso aqui não ficou legal, então me chamou atenção que eu falei, é complicado, e a gente não vê nessa imagem nenhuma moto da organização para controlar isso. E se você quiser assistir, clica no link aqui da prova da Extrema, o pessoal anda assim por um bom tempo, ninguém para ali pôr uma moral, separar o grupo, então é bastante complicado isso. Nesse próximo frame aqui, já quando o líder, o Luciano Taccone, estava dando volta nos amadores, beleza, ficam aqui para a direita, também é muita gente no espaço muito pequeno, não dá nem para culpar muito, né, o pessoal, porque não cabe. E mais uma vez a moto puxando o Luciano. É claro que assim, mais uma vez, não é a organização dele,
talvez até uma questão de segurança, porque ele quer ali se proteger, vai que alguém vai atrás da moto, seja para fazer uma ultrapassagem, ou então seja para pegar um vácuo. Já aconteceu comigo, inclusive, eu estava numa prova em Fortaleza, acho que foi o Cabra da Peste, em 2005, 2006, eu não lembro. Eu ganhei a prova, eu tomei uma penalização da organização porque eu estava pegando vácuo da moto, pra você ter ideia. E na questão foi uma questão de segurança, porque lá era uma via aberta, então cruzamentos de trânsito, e na hora que a moto passava, os carros já começavam a vir assim, eu falei, não, eu preciso dessa moto para me segurar aqui. Cheguei um pouco mais perto, tomei um cartão ainda, porque eles não fechavam o trânsito direito, e por uma questão de segurança, eu estava nessa distância aqui que o Luciano tá. Mas então, mais uma vez, não sei se é culpa de ninguém, é culpa do jogo, é culpa do percurso ser muito apertado, não caber muita gente, mas enfim, é o que é, eu só estou expondo aqui a realidade do esporte de alta performance para você que talvez não tenha esse conhecimento. Bom, passando para a corrida, isso aqui já é nos 400 metros finais da prova. Você vê que o Luciano correu com o zíper aberto, ele está fechando o zíper por dois motivos. Primeiro, que é proibido terminar a prova com o zíper abaixo aqui da região do tórax, então tem que estar pelo menos um pouquinho fechado. Eles querem manter uma imagem boa, né? E por questão de patrocínio também os atletas fazem isso, então eles sobem para chegar ali na foto do finisher com todas as logos. Uma coisa interessante, já a gente vê o Luciano já correndo com uma meia de compressão completa, essa meia preta aqui. Ele tava com aquele canelito, ele tirou o canelito e resolveu colocar a meia de compressão. A Pamela também tirou o canelito, mas correu com uma meia normal. E para terminar a nossa análise, vamos falar um pouco dos números da corrida. Eu quero fazer comparar um pouco a questão do pacing. Vou deixar a imagem da Pamela aqui enquanto a gente conversa. Porém, eu levantei alguns dados e eu ainda acredito, quero fazer até um vídeo separado sobre o Manuel Messias, a prova dele. Eu acredito que ele vá ser pódio, quem sabe um dia ganhar o Ironman do Havaí. Ele tem todas as características de campeões do Havaí, que é o foco é na corrida, não é no ciclismo geralmente. Ele tolera o calor muito bem, então, mas mesmo ele batendo o recorde da maratona por muito, então ele fez 2:26:50, eu acredito que o recorde anterior era 2:30 e uns quebrados, 2:32, não lembro direito, então abaixou demais, e mesmo assim ainda tem espaço para melhorar. Primeiro que foi a primeira prova dele, segundo que eu peguei a parcial pelo Ironman, pelo aplicativo da Ironman. Os primeiros 3 km, eu fiz uma comparação com o Taccone, por exemplo, que foi o ganhador da prova. Os primeiros 3 km, o Taccone fez um ritmo médio de 3 minutos e 32 por quilômetro, e o ritmo total da prova dele foi 3 minutos e 44. Então, teve um gapzinho de 12 segundos. Então, ele passou 12 segundos mais rápido do que o ritmo médio. Já o Manuel Messias, ele passou os primeiros 3 para 3:09, lembrando que o outro foi 3:23:32, e terminou com 3:29, lembrando que o outro foi 3:44. Então, esse gap do Manuel foi de 20 segundos. Na minha opinião, tem dois momentos críticos do Ironman, principalmente para você que está assistindo, que é um atleta amador. O primeiro, mais importante, são os primeiros 15 minutos, mais ou menos, do ciclismo. É onde que muita gente erra a mão, sai forte demais, tá adrenalizado, tá com polimento, tá ali com toda aquela adrenalina da prova. É onde que eu recomendo você fazer um aquecimento e sair muito de boa. Os atletas profissionais não se podem dar esse luxo pela dinâmica ali dos pelotões. Porém, um segundo ponto também é na corrida a mesma coisa. Os primeiros 2 km, os primeiros 10 minutos, que no caso aqui os atletas seriam 3 km, que é justamente essa parcial. Então, nesse caso, não existe muita dinâmica de prova. Tava todo mundo meio que espalhado. Então, se talvez o Messias tivesse perdido ali uns 30 segundos a mais nesses primeiros 3 km, ele teria, quem sabe, corrido ali 1 minuto e meio mais forte. Então, quem sabe, ele teria corrido ali para 2:25, alguma coisa desse tipo. Então, é uma oportunidade de melhora que eu vi, não sendo o treinador do Messias, é o Reinaldo Colucci, já foi meu companheiro de treino, hein, já competi muitas vezes com o Colucci também. Um abraço aí, parabéns para vocês, inclusive. Então, teve esse ponto do pacing, que é uma janela de oportunidade que dá até medo, né? Se o cara não fez uma prova perfeita e correu para 2:26, imagina a hora que ele tiver mais experiência em encaixar tudo. Mas então, falando sobre números, no ciclismo, o Luciano Taccone pedalou para 4 horas, fez a melhor natação, nadou no grupo ali, 4 horas 0:09 segundos, dá uma média de 45,07, 45 km por hora. Na corrida, a melhor corrida do Messias dá um pace aí de 3:29, né, que ele fez 2:26:50. O Taccone fez 2:37:25, um pace de 3:44. E a Pamela terminou com 8:46, as parciais delas foram 54,02 na natação, que dá 1:24,
4:44:40 na bike, que dá 38 km por hora, 0.02, e 4:20 por quilômetro na maratona, que dá um tempo de 3 horas e 2 minutos e 49. Mas foi muito interessante ver os atletas profissionais participando mais uma vez dessa prova. Quero falar mais sobre o Ironman Brasil, me deu muita saudade do meu tempo de atleta que eu competia. Tive 2 atletas que fizeram a prova, um abraço pro Fernando e pro Abrão, fizeram muito bem, 10 horas e baixinho. Deixa aí nos comentários o que vocês querem que eu faça análise sobre o Ironman Brasil. Tô pensando em trazer alguém que pegou pódio no amador para tentar inspirar um pouco, né? Porque os profissionais são quase que super-homens. E também falar um pouco mais de algumas dicas se você quiser participar do Ironman Brasil, seja no ano que vem ou nos próximos anos. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, por favor, dê uma curtida. Até a próxima e bons treinos.